Professora Claudiana Gomes, mais um vídeo aula para vocês. A gente volta com mais uma aula de gramática, né? Mais uma videoaula de gramática. Quero externar com muito carinho a saudade de vocês. Felizmente, a gente está vivendo esse momento delicado, tá certo? Então, antes de irmos para a indicação da nossa agenda, eu gostaria de pedir gentilmente que vocês não passassem, né, o vídeo, mas que ouvissem a palavra, a mensagem escolhida para vocês da nossa acolhida hoje. É uma mensagem que diz assim: há gratidão porque há esperança. Gratidão é algo tão extraordinário que o homem nem sempre consegue mensurar a sua existência nas mais inusitadas situações em que ela vem a se fazer presente. Não falo da gratidão de um coração contente, cheio de benefícios e de conquistas. Esta gratidão é como o rio que corre tranquilamente e segue o curso de suas águas. A gratidão ao qual me refiro é a que está presente no ser, mesmo que o seu coração esteja partido e sua alma abatida e os seus sentimentos feridos. Existem pessoas gratas nessas situações no ano. O que vocês acham? Olhe para a trajetória e a conduta do apóstolo Paulo nos registros bíblicos. Quantas vezes o seu coração não estava partido e ele caminhava ferido? Paulo não demonstrava revolta pelos combates vividos, mas sempre gratidão ao Senhor e convicção de que já recebera muito de Deus. Ainda podemos ser Paulo nos dias atuais. Um pássaro de asa quebrada num ano ainda poderá voar. O pássaro ainda pode olhar as alturas e sentir-se feliz, porque em breve é para lá que vai bater as suas asas. O homem de expectativas frustradas ainda pode olhar para as alturas e perceber Deus e ter a convicção de que pode estar lá, voando pelas asas do seu Criador e ter a certeza de que ainda não é o fim. Ainda há tempo de respirar sonhos e escalar montanhas, com a gratidão no coração, porque aquilo que ele feriu não lhe tirou o respirar, porque há alguém que lhe sustenta em meio aos mares revoltos e às turbulências. Há esperança para aquele que ainda vive. É certo que, mesmo descartado, ferido e machucado, como uma árvore cortada e de raiz envelhecida, ao cheiro das águas reflorescerá, brotará ali esperança, renovo. Isto é motivo de alegria, é uma notável razão para se ter gratidão, mesmo que em meio à dor. É possível existir gratidão em meio ao caos, porque, antes de tudo, há esperança em Deus. Né? Então, é com essa reflexão que a gente inicia a nossa videoaula de hoje. E agora sim, nós vamos para a indicação da nossa agenda. A gente vem com a correção do português linguagem, páginas 197 a 201, e faz a indicação de resolução também de português linguagem, da 202 a 208. Então, vamos aí. Você que não pegou ainda o seu material, pegue aí rapidinho e acompanha comigo na página 197. Regra geral, concordância verbal. 50% dos problemas de saúde são psicossomáticos. O que quer dizer isso? Estão só na cabeça. Olha aí. Observe estas frases da tira. 50% dos problemas de saúde são psicossomáticos. Estão só na cabeça. Quanto ao emprego do verbo ser e estar nas frases, responda. A. Na primeira frase, por que o verbo ser está no plural? O verbo está no plural porque concorda com o sujeito 50% dos problemas, que está no plural. Se trocássemos na primeira frase a expressão 50% dos problemas por 1% dos problemas, como ficaria o verbo? 1% dos problemas de saúde é psicossomático. Na segunda frase, qual é o sujeito do verbo estar? Eles, sujeito elíptico. Conclua. Qual é o princípio básico da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Né? A gente já conversa bastante sobre isso, não é nenhuma novidade. A gente fomos, né, que a gente corrige essas invariações, né, que não pode ter
correto nós vamos, a gente vamos, né? Sempre digo para vocês, a gente vai em situação informal, mas mesmo assim evitar, diga mesmo nós vamos, nós iremos, né? Na segunda frase, qual o sujeito do verbo estar, ele repetindo, elíptico, e qual é o princípio básico, né, dessa concordância verbal. O verbo ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Você acha, nono ano, que os problemas de H são psicossomáticos? Justifique sua resposta. Não, pois, pelo que se vê no segundo quadrinho, H tem problemas físicos reais, né? Olha ali, né? Ele está com problemas reais, não imaginários. Ao examinar as frases da tira de Dick Browning, você observou que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. De acordo com a norma padrão da língua, este é o princípio básico da concordância verbal. Há, entretanto, outros casos de concordância verbal que devem ser considerados. Vamos aí. Primeiro, quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Ao final do espetáculo, o público aplaudiu em pé o elenco. Então, é importante você prestar atenção, né, a essas orientações. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Vossa Senhoria aceita um café? Vossas Senhorias aceitam um café? Sua Excelência viajará logo. Observe essa situação de concordância verbal neste quadrinho. Sua Majestade deseja que essas mensagens urgentes sejam entregues ao rei Naftalino, ao rei Zizico e ao rei Lulu. Veja aí as tiras. Concurso real de bolas de goma de mascar. Prêmio especial a quem fizer a bola maior. Soclu, Reizinho Vinhedo, São Paulo, Ópera Gráfica 2004. No segundo quadrinho, o verbo desejar é empregado na terceira pessoa do singular, concordando com a forma de tratamento Sua Majestade. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Agora sou eu que escolho a programação da TV. Né? Tem aí esse que ele vai estar desempenhando a função de sujeito. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo quem, há duas possibilidades de concordância. Tradicionalmente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Modernamente, em situações informais, admite tanto a concordância do verbo com a pessoa do antecedente do pronome. Veja, fui eu quem fez a pesquisa. Fui eu quem fiz a pesquisa. Então, você percebe aí essas duas situações. Certo? Fui eu quem fez a pesquisa. Fui eu quem fiz a pesquisa. Tudo bem? Né? Até aí. Aí a gente vem agora a concordância do verbo com o sujeito composto. Professora, então, esses são os princípios maiores da concordância com o sujeito simples, verdade. A gente já viu a definição do princípio básico da concordância verbal, que é que o sujeito ele vai concordar em número e pessoa com o verbo. Né? Então, a gente viu isso. Né? O verbo ele vai concordar com o sujeito em número e pessoa. E depois a gente viu a concordância do verbo com o sujeito simples. Nós vimos aí 4 situações de uso, com exemplo de funcionabilidade. E quando você for responder as questões que você tiver alguma dúvida, você vai recorrer a estas situações. E agora, né, a gente vai ter agora mais algumas situações de concordância do verbo com o sujeito composto. Primeiro, quando o sujeito composto aparece anteposto ao verbo, este fica no plural. Pai e filha praticam natação diariamente. Quando o sujeito composto aparece posposto ao verbo, este concorda com o elemento mais próximo, ou fica no plural. Foi ao cinema a mãe, o filho e a filha. Foram ao cinema a mãe, o filho e a filha. 3. Quando o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Preste atenção, quando as pessoas gramaticais elas foram diferentes. Se houver primeira pessoa, tanto do singular como do plural, quem são essas pessoas? Eu ou nós, por exemplo, ela prevalece sobre todas as outras. Se houver segunda pessoa, quem são a segunda pessoa do singular e do plural? Tu e vós. O verbo pode ficar na segunda ou na terceira pessoa do plural, tá
bom? Eu, tu e ela formaremos um grupo na aula de geografia, certo? Tu e ela ilustrareis o trabalho de geografia. Tu e ela ilustrarão o trabalho de geografia. A concordância verbal e o preconceito linguístico. Olha aí. Você já sabe que entre os vários tipos de preconceito há também o linguístico. Se, por exemplo, o falante deixa de empregar a preposição em uma construção como o filme a que assisti é bom, dificilmente será alvo de um julgamento negativo por parte dos interlocutores, mesmo que se trate de uma situação que pede o emprego da variedade padrão. Contudo, construções como o culpado foi eu ou houveram muitos problemas da firma podem causar estranhamento entre os ouvintes e gerar preconceito em relação à capacidade discursiva do locutor. Por essa razão, quando a situação exigir adequação à variedade padrão da língua e maior formalismo do discurso, convém que estejamos atentos à concordância verbal. Em outras palavras, pessoal, o que esse encaixe, o que esse aditivo aqui no texto está querendo dizer é que a concordância verbal ela é exigida, ela é esperada por nós que somos os falantes nativos da nossa língua portuguesa. Vai ser cobrada nos exames, nos vestibulares, não tem para onde fugir, É quesito, para que você possa expressar-se corretamente. Então, a gente vai aí para a página 200, Então, só retomando rapidinho, você vai se atentar. Olha, o que nós vimos, Até aqui. Qualquer coisa, volta aí, anota no seu caderno, faz um resumo. A gente está vendo a língua em foco, é a concordância verbal. A gente viu a regra geral. Qual é a regra geral? Quando o verbo ele vai concordar com o sujeito em número e grau. Depois nós, na continuidade, nós vimos a concordância do verbo com o sujeito simples e as ocorrências em que isso acontece. Na sequência, a concordância do verbo com o sujeito composto, certo? E agora, nós vamos exercitar um pouquinho, certo? É importante que você não tente adivinhar, Teve dúvida? Retoma lá, pesquisa, dá uma olhada, tá certo? Olha aí. Reescreva o texto. Não é só para colocar as palavras, pessoal, é para reescrever todo o texto. Escreva o texto empregando adequadamente quanto à concordância os verbos indicados. As formas verbais devem ficar no presente ou no pretérito perfeito ou imperfeito do indicativo. Vamos lá. Qual a origem do lixo que chega à costa brasileira? A sujeira que... Aí você botar chega. Por que a gente sabe disso? Porque ele pediu presente ou no pretérito perfeito ou imperfeito do indicativo. Então, vamos lá. A sujeira que chega ao litoral do Brasil vem de todo o continente. Infelizmente, não há nenhuma instituição monitorando o volume de lixo que, vindo de cargueiros, cruzeiros turísticos e outras embarcações internacionais, polui as praias nacionais. Certo? Olha aí, repetindo. A sujeira que chega ao litoral do Brasil vem de todo o continente. Infelizmente, não há nenhuma instituição monitorando o volume de lixo que, vindo de cargueiros, cruzeiros turísticos e outras embarcações internacionais, polui as praias nacionais. Desde 2001, porém, a ONG Global Garbage instalou-se na Bahia para tentar, ao menos, mapear de onde vêm as tranqueiras que entulham um pequeno trecho litorâneo ao norte do estado. Então, repetindo, desde 2001, porém, a ONG Global Garbage instalou-se na Bahia para tentar, ao menos, mapear de onde vêm as tranqueiras que entulham um pequeno trecho litorâneo ao norte do estado. O que já se sabe é que a maioria do lixo é trazida pela corrente sul-equatorial, que vem da costa africana e atravessa o Oceano Atlântico até desembocar por aqui. Então, as palavras que completam adequadamente: chega, vem, a, polui, instalou-se, vem, entulham, sabe, vem e atravessa.
Reescreva as frases a seguir, empregando as duas concordâncias verbais possíveis no caso de sujeito representado pelo pronome relativo quem. Aí veja o exemplo, né? É importante que você veja aí o exemplo. Eu comi todo o chocolate. Fui eu quem comi todo o chocolate. Fui eu quem comeu todo o chocolate. O quem comi, menos informal, quem comeu, mais formal. Nós organizamos a festa. Aí vamos lá. Fomos nós que organizamos a festa. Fomos nós quem organizou a festa. Coloca as duas possibilidades. Eu comprei a carne para o churrasco. Fui eu quem comprei a carne para o churrasco. Fui eu quem comprou a carne para o churrasco. Vocês começaram a discussão. Foram vocês quem começaram a discussão. Foram vocês quem começou a discussão. Eles plantaram essas árvores. Foram eles quem plantaram essas árvores. Foram eles quem plantou essas árvores. Eu sei a resposta certa. Sou eu quem sei a resposta certa. Sou eu quem sabe a resposta certa. Nós derrubamos o vaso de cristal. Fomos nós quem derrubamos o vaso de cristal. Fomos nós quem derrubou o vaso de cristal. Escreva as frases seguintes, empregando o verbo entre parênteses de acordo com a norma padrão, no modo e no tempo adequados ao contexto. Veja o exemplo. Você e eu concordar em muitas coisas. Você e eu concordamos em muitas coisas. Amanhã, a turma do 9º ano sairá em excursão. Amanhã, a turma do 9º ano sairá em excursão. 6, né? Meu irmão, minha prima e eu chegamos do cinema agora. Né? Meu irmão, minha prima e eu chegamos do cinema agora. Ser sempre eu quem faz a ilustração do trabalho. Sou sempre eu quem faço as ilustrações do trabalho. Ou sou sempre eu quem faz. Pode ser um dos dois. Exatamente às 20 horas, entrou a cantora e os músicos e o espetáculo se iniciou. Ou entrou, ou pode ser também entraram. Algum problema? Vossa Excelência parece preocupado. Eu e tu nada temos em comum. Orientar o debate depois do intervalo, diretor, a coordenadora e a professora de literatura. Orientará ou orientarão. Há muito tempo o povo não sai às ruas para protestar. Desta vez será a minha equipe que guardará a rede de vôlei. Agora tenho certeza. Ontem tu e ele mentiste para mim ou mentiram para mim. Bom? Aí a concordância do verbo ser, gente, na página 201. O verbo de ligação ser, no ano, ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. O futuro é a esperança, né? Ó, sujeito, futuro. O futuro são esperanças, predicativo. Então, ele pode concordar com um dos dois, vai depender do que você queira expressar. Quando o sujeito ou predicativo se referem a ser humano ou são constituídos por pronomes pessoal, a concordância do verbo ser se faz com a pessoa gramatical. Minha mãe é várias coisas. Amiga, conselheira, sabe tudo, cozinheira, né? Nossa paixão são nossos filhos. O verbo ser concorda com o predicativo quando indica hora e distância. Nesse caso, ele é impessoal, isto é, não apresenta sujeito. É 1 hora, são 5 horas. Daqui até a cidade é 1 quilômetro, daqui até a cidade são 5 quilômetros. E a gente vai ter os casos especiais de concordância, se com o pronome apassivador. O verbo intransitivo direto, quando apassivados pelo pronome se, concorda com o sujeito. Olha, restauraram-se objetos de arte. Nesse caso, no sujeito do verbo transitivo direto, restaurar é o quê? Objetos de arte. Olha para o livro que você acompanha comigo. Se passarmos essa frase para a voz passiva analítica, a concordância do verbo com o sujeito ficará bem clara. Objetos de arte são restaurados. Vendo como não é difícil? Né? Em frases como a da placa, a gramática normativa explica que a partícula se confere passividade ao verbo, transitivo direto, procurar. A frase equivale assim à área verde, são procuradas,
portanto, como área verdes. É o sujeito, o verbo deve concordar com essa expressão. Se o anunciante tivesse optado por empregar o verbo transitivo indireto, teria que usar a construção. Precisa-se de áreas verdes. Isso porque, quando o verbo é transitivo indireto, a partícula se indica indeterminação do sujeito. Olha aí. Procura-se áreas verdes para a construção de escolas agrícolas. Tá bom? Então, por hoje é só. A gente vai deixar aí como indicação, né, a resolução da página 202 até a 208, certo? 202 a 208 é a indicação para que vocês possam resolver. A gente volta na próxima videoaula fazendo a correção. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula.